Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15 ao 22, diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles os perseguirão. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com os seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, que se renovou mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor mesmo nos colocou neste momento, ó Pai, para ouvir, Senhor, a tua palavra. Foi o teu Espírito Santo, Senhor, que tocou em cada um de nós, foi o teu Espírito Santo que nos orientou, nos guiou, nos trouxe, Senhor, até este momento, para recebermos de ti, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, queremos que o Senhor fale, Senhor. Ninguém que está a acessar, Senhor, essa live, ninguém que vai assistir esse vídeo depois tem interesse em saber o que o homem tem a dizer, querem saber o que o Senhor tem a dizer. Então, que seja a tua palavra, Senhor, que seja a tua orientação, que seja aquilo que vem de ti, Senhor. Que o Senhor possa me usar neste momento para falar o que o Senhor quer falar à tua igreja, o que o Senhor quer falar ao teu povo. Senhor, fala conosco, mas fala de maneira transformadora, Senhor. Fala de maneira sobrenatural, fala de maneira extraordinária, Senhor. Queremos te ouvir, mas também queremos ser impactados por ti, queremos ser transformados por ti, Senhor. Fala, Senhor, mais uma vez conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Essa passagem aqui, acho que, né, qualquer pessoa que já assistiu filmes ou até mesmo desenhos animados ou qualquer contexto bíblico já ouviu falar. Talvez tenha ouvido falar com algumas distorções, talvez não tenha ainda tido a oportunidade de ler como a Bíblia diz lá em Êxodo, como que aconteceu, né? Talvez os filmes e os desenhos, as animações tenham uma necessidade lúdica diferente. Então, às vezes aparenta, por exemplo, que Moisés tocou o mar e o mar de repente, né, se abriu. E quando a gente começa a ler a palavra, a gente vê que o vento oriental que o Senhor mandou soprou durante toda a noite, né? Então não foi um processo, né? Assim, de repente, não. Houve um vento que se soprou durante toda a noite para que se abrisse o Mar Vermelho. E aí eu, pensando no primeiro culto do ano, né? Pensando no que a gente poderia falar com a igreja, o que a gente poderia ministrar. Então Deus falou comigo através dessa passagem. Quando eu pensar, mais um ano que se começa, né? 2021, mais um ano que a gente renova as nossas esperanças, a gente renova os nossos planos, os nossos sonhos. E quando a gente olha para o ano que se passou, eu acredito que foi um ano diferente de todos os outros que, pelo menos, que a minha geração passou, né? Eu acho que 2020 foi um ano repleto de muitas coisas, né? Eu acho que foram muitas lutas, muitas perdas, muitas tristezas, mas também foram um ano de muita vitória, de alegria e também de aprendizado, né? Eu acho que, por mais que a gente possa ter a memória e saber que 2020 foi um ano muito complicado, basta a percepção de que eu estou aqui, você está aí, nós estamos bem, de entender que, por mais complicado que foi, houve sim uma vitória, houve sim muito aprendizado sobre tudo que aconteceu, em todos os contextos, em todas as áreas das nossas vidas, houve aprendizado sobre o que aconteceu. E a impressão que me deu quando eu li essa passagem e estava ali meditando e orando, é como se a gente encerrasse 2020 se sentindo da mesma maneira que o povo de Israel. É como se a gente encerrasse ali 2020, né? Que de um lado está ali o exército dos egípcios, o faraó,
comprimindo e chegando próximo ao povo ali, querendo ali escravizá-los novamente, ou talvez até mesmo matá-los, né? E aí a gente tem essa percepção do ano de 2020, quanto foi complicado, quanto ele tem nos pressionado ainda, por mais que ele já tenha acabado. Do outro lado, tem um 2021 que a gente não sabe como vai ser, que a gente não sabe como vai se desenvolver, a gente não sabe quando que 2020 vai acabar. A verdade é essa, de todo o contexto que ainda permanece. E é como se a gente olhasse para o Mar Vermelho ali também, e o ano de 2021 fosse um obstáculo intransponível, um obstáculo muito complicado de se passar. E a gente está numa situação parecida com o povo de Israel, né? Guardadas as devidas proporções, guardado tudo que a gente pode usar aí de comparação, mas a gente tem uma situação de um ano 2020 muito complicado, que ainda nos pressiona, que ainda exerce algumas traumas, algumas coisas sobre nós, e nós temos na nossa frente um mar vermelho, um obstáculo enorme a se passar, que é o ano de 2021, para que a gente possa começar. E ali está o povo de Israel também, ou morremos nas mãos dos egípcios, do exército do faraó, ou morremos afogados, né? Ou morremos afogados no nosso próprio desespero. E no meio dessa aflição toda que o povo de Israel estava, eles clamaram a Deus. A gente lê todo o capítulo 14, a gente vai ler alguns outros versículos hoje. Você pode até manter sua Bíblia aberta no capítulo 14 de Êxodo. A gente vai ver que eles clamaram a Deus, assim como Moisés também clamou a Deus. Quando eles se depararam com aquela situação, quando eles se depararam que estavam ali, diante do mar, ali encurralados, enquanto o faraó vinha com seu exército, com seus carros, cavalos, cavaleiros, num número muito maior, num poderio muito maior, e ali eles estavam pressionados e desesperados, eles clamaram a Deus, tanto o povo quanto Moisés, o líder do povo de Israel, também clamou a Deus. E a resposta que Deus deu, que eu achei extraordinária, a resposta que Deus deu, que foi o que mais mexeu comigo, a resposta de Deus foi assim: disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que siga avante. Algumas versões diga ao povo que marche. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E essa palavra, tanto quanto complicada, o mar ali na frente daquelas pessoas, e aí Deus diz a Moisés, né? Por que clamas a mim? Diga que marche. Marchar para onde? Seguir para onde? Seguir à frente como? Se a nossa frente não tem passagem para que a gente possa seguir. E aí eu poderia até simplesmente nessa noite falar apenas isso: siga avante, marche. Poderia perguntar por que o desespero, por que clama a Deus? Marche, continue, siga em frente. Poderia simplesmente ser uma palavra de ânimo, dizer assim: siga em frente, continue a marchar, vai adiante, o mar vai se abrir. Poderia simplesmente falar isso, e aí a gente pode pensar, assim como o povo de Israel poderia pensar, mas o exército de Faraó, mas e o exército que está chegando? E a resposta de Deus é: por que clamas a mim? Marche. Eles podem dizer também: mas temos o mar diante de nós, temos o mar que nos impede de seguir adiante. Por que clamas a mim? Marche. E eles podem falar: mas somos um número muito menor, nós não temos poderio nenhum para enfrentar esse exército. Por que clamas a mim? Simplesmente marche. Mas nós não conseguimos atravessar esse mar com as nossas crianças, com os nossos rebanhos, com as nossas mulheres, e a resposta continua sendo a mesma: por que clamas a mim? Marche, siga em frente. Siga em frente. Todas as perguntas que o povo de Israel fez na sua cabeça, colocando ali Moisés contra a parede, as perguntas que a gente faz não são exatamente as mesmas, mas a gente pode fazer qualquer reflexão de tudo que a gente viveu no ano de 2020, daquilo que a gente tem de desafio para 2021. A gente pode fazer várias perguntas para Deus. Como eu vou conseguir seguir à frente? Como eu vou conseguir seguir adiante? Como eu vou conseguir marchar como o Senhor está dizendo? E Ele vai responder a mesma coisa. Por que clamas a mim? Simplesmente marche. Simplesmente siga adiante, simplesmente siga, vá em frente, marche, não acabou, não acabou, marche, continue seguindo, continue caminhando, continue marchando, marche. E essa passagem ela vai nos ensinar algumas coisas para que a gente possa aprender e a gente possa realmente conseguir marchar. E eu separei algumas coisas para compartilhar com os irmãos, foi o que Deus falou comigo sobre essa passagem.
A primeira dela é: você está exatamente no local onde você deveria estar. Você não está no local errado, você não está no momento errado, você está exatamente no lugar onde você deveria estar. Quando a gente volta no capítulo 14, no versículo 1 e no versículo 2, a palavra de Deus diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e acampem de fronte de Piarode, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. O problema do povo de Israel naquele momento era justamente que eles estavam entre o exército e entre o mar. A pergunta que a gente precisa fazer é: quem que mandou o povo de Israel para aquele lugar? Foi o próprio Deus que mandou. A própria ordem de Deus foi: fala aos filhos de Israel que retrocedem, que acampe de fronte, e deu toda a localização, e ele diz assim: acamparei junto ao mar. Foi o próprio Deus que orientou para que eles estivessem naquele local, então eles não estavam no lugar errado. Não era a hora errada, não era o lugar errado, e a gente tem que entender, nós que servimos a Deus, nós que amamos o nosso Senhor, nós que vivemos segundo o seu propósito, nós não estamos no lugar errado. Nenhum de nós está no lugar errado, nós estamos exatamente no lugar que deveríamos estar. Então não tem por que lamentar do local. A gente precisa marchar, a gente precisa sair do lugar. Nós estamos no lugar que deveríamos estar. Exatamente no lugar. Eu sempre lembro de José, quando José foi ao Egito, quando José se tornou governador do Egito, quando a sua família veio e ele perdoou seus irmãos naquele seu processo, e então ele traz toda a família do seu pai, Israel, para dentro do Egito. E quando ele traz a sua família ali acampada no deserto, e aí ele vai trazer a Israel, toda Israel, e a Bíblia diz que na época eram 70 pessoas apenas, vieram nas carruagens do faraó. Naquele momento era uma glória, naquele momento era bênção, naquele momento era tudo que se poderia querer. Simplesmente ser levado a um local de fartura enquanto você estava ali a passar fome, a passar até mesmo sede, e você vai nas carruagens de faraó para alguns anos depois você ser escravizado. Então essa dimensão de local certo e errado, bênção e maldição que a gente tenta elaborar na nossa cabeça, quando ele foi levado, a família de José foi levada ao Egito, nas carruagens de faraó, aquilo parecia bênção, mas quando ao estar lá, depois de anos, depois que se multiplicaram o seu povo, e aí se tornar escravo, aí o local, o Egito, passa a ser maldição. A questão não é o local. A questão de bênção ou maldição não é o local, a questão é o nosso Deus. E nós estamos sempre no local onde nós deveríamos estar. Porque o melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Não tem lugar melhor para se estar. Não importa se é quente, frio, se é bom ou ruim, se tem fartura ou não tem, não importa o lugar, o importante é estar no centro da vontade de Deus. E se nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos exatamente no lugar que nós deveríamos estar. Assim como o povo de Israel também estava. Não estava no local errado. Por mais que tinha desespero, por mais que entendessem que não deveriam estar ali, por mais que lamentassem, por mais que murmurassem, eles estavam exatamente no local que eles deveriam estar. Segundo ponto, Deus tem um propósito em tudo. Quando continua no versículo 3 do capítulo 14, diz assim: o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no seu comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pierote, de fronte de Baal-Zefon. Então
endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Deus tem um propósito em todas as coisas. Quem endureceu o coração do faraó foi o próprio Deus. Da mesma maneira que ele endureceu o coração do faraó em todas as pragas. Da mesma maneira que ele poderia simplesmente retirar o povo de Israel do Egito, não. Ele precisava mostrar algumas coisas, ele precisava revelar da sua presença, da sua essência ao povo. Ele precisava revelar da sua origem, daquilo que ele é para nós. Ele precisava se mostrar para nós e ele se mostrou. Ele diz, eu mesmo endurecerei o coração do faraó. E diz, todavia eu serei glorificado por meio de faraó, por meio do seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. O próprio Deus endureceu o coração do faraó. O próprio Deus provocou a perseguição do povo. Mas ele tinha um propósito nisso, assim como ele tem um propósito em todas as coisas. Eu serei glorificado, diz o Senhor. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Saberão que eu sou Adonai. Saberão que eu sou Deus. Os egípcios saberão. Ele não queria provar as coisas para o povo de Israel. Ele queria mostrar ao povo gentil, ele queria mostrar ao povo que não o conhecia. Eu vou mostrar a eles, e eles saberão que eu sou o Senhor. E depois de tudo isso, eles foram, o faraó foi, pegou o seu exército, o melhor do seu exército, foi perseguir o povo de Israel, e eles alcançaram onde eles estavam acampados, à beira-mar. O mesmo Deus que endureceu o coração de Faraó foi o mesmo Deus que colocou o povo de Israel na beira do mar, onde eles deveriam estar. Não era o local errado, não era a ira do Faraó, não era o poderio de Faraó, era tudo um propósito de Deus. Simplesmente porque Deus tem um propósito em tudo. E não tem coisa melhor do que no primeiro culto, na primeira ministração, a gente lê Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Para o bem daqueles que o amam e que vivem segundo, de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas. Deus tem propósito em todas as coisas. Deus tem motivo, Deus tem razão, Deus tem plano. Deus tem direção em todas as coisas, em todas as coisas. Você não está no local errado, você não está vivendo a coisa errada, você não está fora dos olhos ou alcance do nosso Deus. Ele tem propósito em todas as coisas. Simplesmente esteja no centro da vontade de Deus. Se assim você estiver, Ele cumprirá o propósito dEle, Ele cumprirá aquilo que Ele mesmo planejou para a sua vida. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Eu tenho certeza que o final é melhor do que o começo. Eu tenho certeza que o que Ele tem adiante, de acordo com o seu plano e seu propósito, de acordo com aquilo que Ele mesmo fez, é o melhor para nós. Eu tenho certeza disso. E assim vai ser 2021, e assim vai ser o ano que se inicia, e assim vai ser o próximo ano também. Não estou dizendo que não haverão outras circunstâncias que pode acontecer. Mas se acontecer algo na sua vida, que vive, que ama Deus, que vive segundo o seu propósito, é porque Deus permitiu, é porque Deus ali tem um plano para você, é porque Deus ali tem algo para te mostrar, para te ensinar. Ele nunca faz nada em vão. Nunca faz nada em vão. Terceiro ponto, não murmure, não reclame, não seja incrédulo. Não importa o que você está passando. Quando a gente começa a murmurar, a gente começa a revelar uma incredulidade. Não é simplesmente uma reclamação. Quando a gente começa a murmurar e a reclamar para Deus de circunstâncias que Ele mesmo permitiu nas nossas vidas, a gente começa a mostrar incredulidade, porque a gente começa a mostrar que nós não cremos que Deus é capaz de solucionar. Ou nós não cremos que aquilo que Deus permitiu é o melhor para nós. Então a gente começa a destronar o Senhor. A gente começa a querer tirar Ele, tirar sua soberania e trazer para nós o nosso entendimento do que é bom, do que é ruim. Então não murmure, não reclame. Não seja incrédulo. Na continuação do versículo 10 do capítulo 14 diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já não tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios?
antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. A gente leu um pouco antes, falava que quando o faraó foi atrás do povo de Israel, eles marchavam triunfantemente. E eles saíram de triunfantes para aterrorizados no primeiro obstáculo que eles encontraram. E se a gente lê a história do povo de Israel, a gente vai perceber que isso era uma constante. Eles recebiam uma bênção extraordinária, logo em seguida eles duvidavam do que Deus poderia fazer. Eles presenciavam coisas totalmente fora do real, totalmente fora do que se é possível. O Deus do impossível vinha e fazia, e logo em seguida, no primeiro obstáculo, mais uma vez, eles começavam a reclamar, começavam a murmurar, da mesma maneira que fizeram aqui. Lá no Salmo 51, versículo 10, o salmista diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Nós precisamos disso, de um espírito estável. Nós precisamos de uma estabilidade na nossa fé. A gente precisa ter um entendimento, um discernimento daquilo que Deus faz, daquilo que Deus procura, daquilo que Deus concede, daquilo que Deus permite. A gente tem que ter um entendimento que nos dê estabilidade na nossa fé. Porque crer apenas quando a circunstância é favorável, isso não é fé. Crer apenas quando as coisas vão bem, então essa falta de estabilidade, essa instabilidade espiritual, essa instabilidade na fé, em que ao primeiro obstáculo, a primeira resposta negativa, a primeira coisa que acontece fora daquilo que a gente achava que deveria acontecer, a gente já então oscila. Nós precisamos orar como o salmista orou: dê-nos um espírito estável. Precisamos de uma fé estável, porque nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Ou pelo menos deveria ser assim. Deveríamos viver pela fé e não pelo aquilo que a gente está vendo. E se a gente vive pelo que se vê, então o que nos comanda, o que nos determina os nossos passos são as circunstâncias, que é o que a gente vê. Para a gente conseguir marchar diante de um mar fechado ainda, para a gente conseguir dar um primeiro passo e seguir adiante, a gente precisa viver por vista. Não por vista, mas por fé. A gente precisa viver pelo entendimento daquilo que Deus já fez, daquilo que a gente já vivenciou, daquilo que Ele já apresentou, daquilo que Ele já demonstrou nas nossas vidas. E aí, se a gente vive dessa maneira, então por que a gente murmura tanto? Por que a gente reclama tanto? Por que às vezes, assim como o povo de Israel, a gente tem saudade da época da escravidão? A gente tem saudade da época que as coisas pareciam ser diferentes. A gente tem saudade da época que a gente vivia sem propósito algum. Se a gente vive realmente pela fé, por que a gente sente isso? Olha o que o povo falou a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. A visão deles era totalmente por vista ali, era totalmente circunstância. Ou vamos morrer afogados, ou vamos morrer na mão de Faraó. Foi por falta de túmulo, podemos morrer em qualquer lugar. O entendimento deles, o discernimento deles não era nem um pouco espiritual, não era nem um pouco pela fé, era totalmente pela circunstância. Eles continuam: o que você fez conosco, nos tirando de lá? Já não tínhamos dito para você no Egito: deixe-nos em paz. Nós não queremos ser libertos de nada. Quando Moisés ainda estava lá com o povo no Egito, antes das 10 pragas, ainda na discussão, quando o faraó endureceu e fez com que o povo de Israel trabalhasse ainda mais, eles falaram assim: olha, nos deixe em paz. Nós seremos escravos dos egípcios, nós podemos ser tranquilamente. Melhor ser escravo do que morrer no deserto. Então essa lamentação, essa murmuração, depois de tudo que eles viram, a gente está falando de uma geração do povo de Israel que presenciou as 10 pragas, que presenciou todo o mover de Deus para tirar o povo do Egito. Essa mesma geração que está falando essas coisas, preferia ser escravo do que morrer no deserto. Essa mesma geração que está a murmurar, está a falar, e às vezes a gente faz a mesma coisa. A gente já tem um entendimento de salvação, a gente já está em Cristo Jesus, e aí a gente começa a questionar: o que mudou na minha vida? Eu continuo tendo problemas, como se isso fosse alguma promessa da parte de Deus. Ele não tem essa promessa. Ele disse que no mundo nós teremos aflição. Ele não deu essa falsa promessa. Não se trata de receber bênçãos, lembra? Não se trata de nós. Se a sua fé só existe quando as coisas vão bem, você tem qualquer coisa menos fé. Nós precisamos viver por fé. E se você tem fé em Deus, se você crê que Ele age em todas as coisas, que Ele tem um propósito em todas as coisas, para de murmurar, para de lamentar, para de reclamar e simplesmente marche
simplesmente siga adiante, simplesmente se coloca de pé e vai, siga adiante. Quarto ponto, preste atenção no que Deus está falando quando tudo está bem. Nós temos a mania de ouvir Deus apenas quando nós queremos ouvir, quando nós queremos uma resposta. Lá no versículo 4 do 14 diz assim: então endurecerei o coração do faraó, ele os perseguirá, todavia eu serei glorificado no meio do faraó e do seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e assim fizeram os israelitas. Quando Deus falou isso a Moisés, as coisas estavam bem. O povo de Israel estava marchando triunfantemente. As coisas estavam ótimas quando Deus simplesmente falou e alertou: olha, eu vou endurecer o coração do faraó. É que nós não queremos ouvir. Deus fala o tempo todo. Deus fala conosco o tempo todo. Na maioria das vezes somos nós que não ouvimos. Somos nós que não estamos preparados para ouvir, ou somos nós que simplesmente não queremos ouvir. Porque nós queremos ouvir a Deus só quando nós precisamos de uma resposta. Mas Deus não tem só resposta. Deus não só responde, Deus também orienta, Deus guia, Deus faz promessas, Deus também ordena. Deus não simplesmente responde aquilo que a gente quer perguntar, Deus fala com a gente. A palavra de Deus fala conosco de maneira sobrenatural e tremenda todo o tempo, todos os dias. Muita gente fala assim: eu queria tanto que Deus falasse comigo. Abre a Bíblia. Abre a Bíblia e começa a folhear, começa a ler a sua palavra e Ele vai falar com você. Nem sempre será uma resposta. Às vezes será uma ordenança, às vezes será uma promessa, às vezes será uma exortação, nem sempre será uma resposta. Então não procure a Deus só quando você quiser uma resposta. E Moisés, ele prestou atenção quando tudo ia bem, quando o povo marchava triunfantemente, ele prestou atenção quando Deus disse que o nome dele seria glorificado através de Faraó e do seu exército. Ele ouviu quando Deus disse assim: eu endurecerei o coração do faraó. Ele ouviu. Ele teve discernimento, entendimento disso. Ele estava atento quando Deus disse: saberão que eu sou Deus. E quantas vezes Moisés já havia ouvido isso? Esta nação saberá que eu sou Deus. Esta nação saberá que eu sou Deus. Quantas vezes Moisés viu, presenciou e ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Ele sabia. Ele não ouvia Deus apenas na sua angústia. Ele ouvia Deus quando Deus falava. Deus falava e Moisés ouvia. Não era apenas no desespero, não era apenas no momento de querer a resposta, mas ele ouviu quando Deus falou. Tanto é que a resposta que ele dá ao povo de Israel, quando o povo de Israel fala tudo aquilo que falou, no versículo 13 e 14, Moisés responde. Ele responde ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Eu costumo falar assim, sempre que alguém diz, alguém muito nervoso, alguém que está preocupado, alguém diz assim: olha, fica calmo, olha, não se preocupe. Eu sempre falo: eu sei que isso não resolve nada, né? Eu acho que tudo que a pessoa que está nervosa não quer ouvir é alguém falar: se acalme. E aí vem Moisés, o povo cercado de todos os lados, de um lado o exército de Faraó, do outro lado o mar ali ainda fechado, o mar ali totalmente intransponível, e aí de repente vem Moisés e simplesmente, ao ser questionado, ele vai dar essa resposta: não tenham medo, fiquem firmes, tão somente acalmem-se, não tenham medo. E ele continua e ele diz também assim: vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Não tenha medo, independente da circunstância, o Senhor vai te livrar. Não tenha medo porque o Senhor vai entrar com providência. Não tenha medo porque Ele prometeu e Ele vai fazer. Não tenha medo. Fiquem firmes. Vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês veem. Aguente mais um pouquinho, fique firme, se mantenha em pé, só por mais um instante, só por mais um momento, fique firme, vocês nunca mais os verão, vai passar, suporte mais um pouco, não murmure, não reclame, não esmoreça, suporte mais um pouco, aguente firme, tão somente acalmem-se, porque o Senhor lutará por vocês. Se acalma, porque essa luta não é sua.
Se acalma, porque quem vai lutar por você, quem vai adiante, quem vai te guardar, vai ser o próprio Deus. Então se acalma. Pode se acalmar, o Senhor vai lutar por você. Não olhe para as circunstâncias. Nós vivemos por fé e não por vista. Não olhe para a circunstância, não se apegue à circunstância, se apegue àquilo que Deus já fez na sua vida. Se apegue nos testemunhos que você já tem, se apegue em tudo que Deus já fez, tudo que você já presenciou, que Deus fez na sua vida, na vida de alguém que você ama, na vida de alguém que você conhece. Se apegue a essas coisas, se apegue às suas promessas. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se apegue nisso, se apegue nas suas palavras. Se a sua palavra diz que assim será, assim será. O nosso Deus não tarda e não falha. Ele cumpre. Ele zela para que a sua palavra seja cumprida. Então viva por fé e não por vista. Esquece a circunstância. Esquece. Se tudo está dizendo para você que acabou, marche. Se tudo está dizendo para você que não dá mais para fazer mais nada, que não tem para onde ir, simplesmente marche. Siga em frente, vai adiante, marche, continue a marchar. Esteja pronto para dar um passo de fé. No 14:15 diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, diga ao povo que marche. Depois da resposta que Moisés deu para o povo, Deus simplesmente disse isso para ele. Depois que Moisés olha e fala assim: olha, não tenham medo, fiquem calmos, Deus vai dar livramento, Deus vai lutar por vocês. Depois que Moisés demonstrou toda a sua visão pela fé, Deus simplesmente diz assim: ó, por que clamas a mim então? Se você tem essa clareza toda, por que clama a mim? Diga ao povo que marche, você está pronto. Diga ao povo que saia do lugar, diga ao povo que se coloque em pé, diga ao povo que abandone o desespero, diga ao povo que se mexa, diga ao povo que não olhe nem para o faraó e nem para o mar. Diga ao povo que existe uma terceira opção, você não precisa olhar nem para o faraó e nem para o mar, você pode olhar para Deus. Você pode olhar para mim, diz o Senhor, você olha para mim e marche. Mantenha os seus olhos fitos em Cristo Jesus e continue seguindo em frente, seguindo adiante, continue a marchar. Marche, marche, continue a marchar. Não importa se o mar está à sua frente, não importa o que está diante de você, não importa o que vem atrás de você. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa dizer ao Senhor assim: eu creio, eu entendo, eu compreendi. Eu sei que nesse momento não é uma questão de eu clamar, é uma questão de eu marchar. É uma questão de eu dar o primeiro passo de fé. É uma questão de realmente eu dizer: eu creio em Ti, Senhor. É uma questão de realmente aceitar, admitir, declarar, expor isso ao mundo. Eu creio em Ti, Senhor, e não vivo a circunstância, eu vivo das Suas promessas, da Sua palavra. Eu creio que o Senhor é por mim e lutará por mim, por isso eu não temerei, porque o Senhor não me abandonará e por isso eu vou dar o passo. O mar está fechado, mas eu vou dar o passo. Não sei nem como eu vou passar, mas eu vou dar um passo adiante, eu vou dar mais um passo, e eu vou dar todos os passos que forem necessários, porque eu creio em Ti, porque eu creio na Sua palavra, porque eu creio nas Suas promessas. E Deus, Ele não só ordena, Ele sempre estará conosco. O que é extraordinário na palavra de Deus é que Ele não simplesmente diz: não seja ansioso. Ele não simplesmente fala palavras soltas como a gente pode ouvir em qualquer lugar, em qualquer ensinamento um pouco mais intelectual que tenta colocar como se nós fôssemos capazes de desenvolver alguma coisa sozinhos. Ele diz, por exemplo, não seja ansioso, mas antes com oração e súplicas. E ele diz assim: não seja ansioso, então lance sobre mim a sua ansiedade, e a paz que eu tenho para dar a ti, que excede todo entendimento, essa eu vou te dar, e eu vou guardar o seu coração e a sua mente. Ele não diz simplesmente não faça isso ou faça aquilo. Ele diz o que ele vai fazer, qual é a sua promessa a se fazer. Ele não só ordena, ele não só fala para fazer, mas ele sempre estará conosco. Lá no versículo 19 ao 22 diz assim: a seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca,
um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. Mas as águas se dividiram e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Deus, ele sempre vai na frente, abrindo o caminho. Ele sempre vai dar direção, ele vai mostrar, ele vai nos guiar, ele sempre vai à frente, mas às vezes ele se coloca na nossa retaguarda. Às vezes ele precisa se colocar para nos proteger, para que o mal não nos alcance. A palavra de Deus diz que o anjo que ia à frente do povo, a coluna de nuvem que ia à frente do povo, simplesmente se retirou e se colocou atrás do povo de Israel. Se retirou do mar e se colocou entre o povo de Israel e o exército de Faraó. Então Deus, ele sempre vai nos dar a direção, sempre vai à frente, vai abrir o caminho, sempre vai lutar as nossas batalhas, mas às vezes ele vai se colocar atrás de nós. Enquanto ele se coloca atrás de nós e nos guarda para que o mal não nos alcance, a gente vai e marcha para frente, marcha adiante, a gente simplesmente marcha, continua a marchar, porque o próprio Deus está a nos guardar, porque o próprio Deus está nas nossas vidas, o próprio Deus que prometeu fazer, ele fará. Tem lutas que não são nossas, tem lutas que o próprio Deus vai travar, ele vai travar, ele vai vencer várias e várias lutas que não seremos nós que venceremos. O que o povo de Israel fez para vencer o exército de Faraó? Eles simplesmente marcharam. Quem abriu o mar foi Deus. Quem protegeu com o anjo e a coluna de nuvem para que eles não alcançassem o povo de Israel foi Deus. Quem fechou o mar sobre o exército do Faraó depois também foi Deus. Tem lutas que não são nossas, que muitas vezes nós queremos lutar com as nossas forças. Tem lutas que o próprio Deus travará e vencerá por nós. Enquanto Ele trava a luta, enquanto Ele traz vitória, a gente marcha. A gente segue adiante, a gente continua marchando para frente. Deus sempre estará conosco. É uma promessa que Ele nos deu. Eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. Ele sempre estará conosco, então apenas marche, apenas siga em frente, apenas siga em diante, marche, continue a marchar, continue a andar, se está doendo, se não está doendo, se está angustiado ou não, se está preocupado ou não, marche, dê um passo de fé, siga em frente, siga adiante, continue. Esse ano de 2020 já acabou, 2020 está só começando e a verdade é que só Deus sabe o que nos espera esse ano, ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe se melhora, se piora, ninguém sabe. E é uma lição que a gente tem em 2020, é que realmente nós não sabemos. Ninguém iniciou o ano 2020 tendo a menor ideia de como seria esse ano. Nós não sabemos. Mas o que eu sei é que Deus já colocou o seu anjo na nossa retaguarda. Ele já colocou a coluna de nuvem na nossa retaguarda, para não permitir que toda essa angústia de 2020 continue a nos afetar, continue a nos alcançar, continue a nos destruir. Ele já fez essa separação. Ele já destacou, ele já separou, ele já não permite que te alcance, para que você possa marchar, para que você possa seguir adiante. Foi o próprio Deus que nos colocou diante do mar. Foi Ele que nos trouxe, nos colocou neste local, foi Ele mesmo que fez. É o mesmo Deus que nos olha com todo amor do mundo e nos diz: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Marche, porque eu vou abrir o mar para vocês passarem aos pés secos. Não vai ser de qualquer forma. Marche porque vocês terão condição de passar. Você só vai marchar. Você não vai empunhar a espada, você não vai usar o seu escudo, você não vai usar toda a sua capacidade, você não vai usar tudo que você já aprendeu, você só vai marchar, você só vai andar, você só vai olhar para frente, não mais para trás, não mais para o passado, não mais para aquilo que te aflige, que te machuca, porque essa separação Deus já fez, o anjo do Senhor está atrás, a te guardar, para que não te alcance mais, e você vai marchar adiante, para frente, sempre para frente. Não é na sua capacidade, apenas marche. Contemple as paredes de águas dos seus lados, contemple essa coisa extraordinária. Alguém já parou para pensar do que foi isso? Como foi passar em pés secos, onde havia água, e olhar para os dois lados e ver uma parede gigante de água?
Contemple as coisas enquanto você passa, porque nenhum dos dois lados vai te atingir e nem aquilo que vem atrás vai te atingir. A única coisa que você tem é a sua frente. Parede de água dos dois lados, um anjo te guardando atrás, nada vai te acontecer, apenas marche. Este ano, marche, continue, siga adiante. Não se preocupe, não temas, o Senhor lutará por você, Ele mesmo vai lutar. Tem uma canção antiga chamada Rompendo em Fé, que eu lembro ainda na minha juventude, na escola, eu escrevi na capa do meu caderno um trecho da música que diz: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Porque eu achava e ainda acho isso extraordinário. Extraordinário. Quem foi inspirado por Deus para escrever essa canção, para juntar essas duas coisas e dizer assim: olha, a minha fé em Deus é tão grande que eu creio que Ele vai abrir o mar, e mesmo que Ele não abra o mar, Ele vai me fazer andar por sobre as águas. Ele vai me fazer andar por sobre as águas. E com essa certeza que a gente precisa entrar esse ano, nós vamos marchar. Ah, mas o mar não está abrindo. Se não abrir, a gente vai andar por sobre as águas, porque o nosso Deus mandou marchar. É Ele mesmo quem vai fazer. A única coisa que nós vamos fazer é marchar. A única coisa que nós vamos fazer é levantar a cabeça, nos colocar de pé e andar e seguir adiante e seguir mais um passo e mais um passo e um passo de cada vez. É a única coisa que Ele está pedindo para nós. Marche, seja forte e corajoso e marche. Seja forte e corajoso e marche. Seja forte e corajoso, porque eu estarei contigo por onde você andar. Porque eu estarei contigo por onde você for, porque eu guardarei a tua retaguarda para que o mal não te alcance, porque eu abrirei o mar à sua frente. Apenas marche e tão somente creia e marche. Só isso. Só isso. Você não precisa fazer mais nada. Você não precisa ter capacidade alguma, você não precisa ter estudo algum, você não precisa... Só creia. Tão somente creia e marche. E como Moisés falou, não tenha medo, porque Deus vai dar livramento. Não tenha medo. Fique firme. Daquilo que você está passando, fique firme, porque vai passar. Vai passar. A única coisa que não passa é a palavra de Deus. A única coisa que não passa é o nosso Deus. Ele não passa. Mas as coisas que a gente vive, as nossas circunstâncias, vai passar. Continue firme, continue em pé, continue a lutar, continue a marchar e tão somente acalme-se. Porque quem luta por você é o próprio Deus. Quem luta por nós é o próprio Deus. Então se acalma, não tenha medo, fique firme, se acalma e marche. Marche. E tudo que vier sobre a sua vida neste ano que está começando, você vai lembrar dessas coisas. Não tenha medo, fique firme, se acalme e marche. Se alguma coisa te impedir de marchar, se alguma coisa, se for o medo, lembre, não tenha medo, porque quem vai dar o livramento vai ser o Senhor. Se for por acaso algo que possa te abalar, fique firme, vai passar. Vai passar. Continue, se segure, se mantenha em pé. E se alguma coisa for te tirar realmente do seu desespero, se acalme. Se acalme, porque Deus lutará por você. E quando você entender todas essas coisas, você vai se levantar e vai marchar. E você vai lembrar o ano inteirinho sobre isso. Marche. Qualquer coisa que te abalar, você vai lembrar: o Deus mandou eu marchar. Eu não vou cair, não vou me entregar, não vou me render. Eu vou marchar, eu vou continuar a marchar. Diga ao povo que marche. E eu estou dizendo a vocês, povo de Deus, marche. Porque clamas, se conheces essa palavra. Porque clamas, se sabes que tem que marchar. Marche, continue a marchar. Continue a marchar. E continue a marchar. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não se esquece de nós. Porque as Tuas promessas, Senhor, todas elas se cumprirão.
porque tuas promessas não falham, porque tua vontade é soberana, porque tua vontade é boa, perfeita e agradável. E nós queremos viver no centro da tua vontade. Nós queremos viver, Senhor, e poder dizer que todas as coisas, Senhor, cooperam para o nosso bem. Que o Senhor age em todas as coisas por nós, que o Senhor está a nos guardar. Queremos viver, Senhor, da mesma maneira que Moisés assim estabeleceu e disse ao povo, sem medo, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos livrará, Senhor. Nos acalmando, porque sabemos que o Senhor mesmo lutará por nós, nos mantendo firmes, Senhor, porque seja o que for, passará. E o Senhor permanecerá, e as tuas palavras, as tuas promessas permanecerão, Senhor. Que nós possamos neste ano marchar todos os dias, um passo de cada vez, mas continuar a marchar, seguir em frente, seguir adiante, Senhor, com a tua misericórdia, Senhor, e o teu amor, sempre nos guiar, Senhor, sempre nos mostrar o caminho, que a gente possa se levantar em todo o tempo e marchar na sua direção, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.